Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, por gentileza, capítulo 20, versículo de 1 a 30. Amém? E nesta manhã, nós vamos aprender algo acerca da palavra. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Já passou por essa situação? Você perguntar, o que eu vou fazer agora? Diante desta luta, diante desta crise, dessa dificuldade. Você já passou por uma situação que você se vê totalmente limitado? Totalmente refém daquele problema, daquela situação, e você não sabe o que fazer, você não tem força contra esta crise, esta batalha. Então esta palavra é para mim e para você. 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 30, vamos acompanhar. Produção, se puder colocar aqui no telão, muito obrigado. Amém? Então vamos acompanhar a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos repetir todos juntos? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor,
Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria. Diga, com alegria. Porque o Senhor os alegrara. Diga, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. O Senhor vai te alegrar com vitória. O Senhor tem alegria para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Assim, Deus vai implantar o reino dele na sua casa, na sua vida, na sua família. Assim, Deus quer te dar paz e quer te dar repouso. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque não há batalha, não há luta, não há dificuldade em que Deus não quer intervir a favor do seu povo. Amém, irmãos? Seja qual for a luta e a dificuldade, o problema que você está passando, Deus tem a resposta, Deus tem a direção, Deus quer te orientar para um caminho em que você vai se alegrar no final. Amém? Vivemos tempos difíceis, sim ou não, irmãos? Diariamente estamos recebendo notícias ruins, e precisamos agir como o rei Josafá, para vencermos todas as crises. Através da vida do rei Josafá, podemos observar o que Deus espera de nós, diante de problemas e lutas que são impossíveis de vencermos, na força e na sabedoria humana. Diante de certas lutas, não podemos esperar socorro do homem, mas do Senhor. Vejamos as atitudes do rei Josafá, que levaram a conquistar uma vitória sobrenatural, não apenas para ele, mas para todos aqueles que estavam debaixo da sua liderança. Deus tem levantado eu e você como líderes. Quando Deus diz que nós somos luz e sal da terra, isso é uma influência de liderança. O povo de Deus, a igreja, não pode ser influenciada pelo mundo, mas pelo contrário, a igreja é que vai influenciar o mundo para o bem. Amém, irmãos? Então, vejamos algumas atitudes do rei Josafá. 2 Crônicas 20, de 1 a 4, então diz assim: sucedeu que depois disso,
3 povos se ajuntaram contra Josafá e contra Judá. Vieram alguns que disseram a Josafá: olha a notícia terrível, olha a má notícia chegando. E disseram para o rei: olha, vem contra ti uma grande multidão, é mais do que você pode suportar, é mais do que o seu exército pode dar conta, não tem jeito, a destruição é certa, o perigo é iminente, não há saída, não há escapatória. Quando você recebe uma notícia assim, como fica o seu coração? Você já recebeu uma notícia parecida? O médico chegar e falar: olha aqui, ó, o resultado do exame. Você receber uma notícia que você agora está desprovido do seu emprego. Você recebeu uma notícia de que existe um problema que é maior do que você possa suportar. Qual é o problema que você está passando? Qual é a luta que você está sofrendo? Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Amém? Qual foi a atitude de Josafá? Josafá, primeiramente, ele temeu. Quem não teme de uma notícia dessa? Quem não teme receber uma notícia terrível? É natural. Os grandes homens e mulheres de Deus temeram. Mas o que faz a diferença de um homem e de uma mulher que serve a Deus é que nós podemos temer por um tempo, mas nós buscamos ao Senhor e o medo vai embora. Porque o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. É natural nós tememos, e muitas vezes o temor faz parte do projeto de Deus na nossa vida. Porque quando tememos, começamos a buscar o Senhor de todo o coração. Às vezes o problema e a luta que nós estamos passando hoje é porque Deus quer trazer uma experiência sobrenatural na sua vida, na sua família, no meio do seu povo e da igreja. Não há dúvida de que Deus fala conosco em todas as situações. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode só entender isso com uma mente espiritual. Você só pode conseguir enxergar isso com uma visão espiritual. E é por isso que você está aqui nesta manhã. E é por isso que Deus permitiu que você que está nos assistindo possa ter os teus olhos espirituais abertos. E Deus possa trazer a mente de Cristo, para que você possa enfrentar os problemas, não com a mente e a visão humana, mas com a mente e a visão que o Senhor quer nos conceder. Amém, irmãos? Josafá temeu, mas ele pôs-se a buscar o Senhor. O medo não pode nos paralisar, o medo não pode nos afastar da casa de Deus, da presença de Deus, não. O medo, quando você sentir o medo, angústia, temor, tristeza, só há um caminho para mim e para você, é na presença do Senhor. Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Neste tempo de crise, de pandemia, de desemprego, neste tempo de tantas notícias ruins, só há uma pessoa que pode trazer paz ao nosso coração, é Jesus. Sabe por quê? Porque em Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz na falta de paz, mas o povo de Deus está habitando no esconderijo do Altíssimo, amém? Você não está em crise, você está em Cristo, e em Cristo nós podemos todas as coisas. O rei Josafá temeu, mas ele pôs-se a buscar o Senhor. Querido, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deus sempre está perto de nós, mas nós nem sempre estamos perto de Deus. Deus sempre quer nos buscar para a sua presença, mas nós estamos distraídos com a internet, o Facebook, o WhatsApp. Estou vendo alguns maridos balançando a cabeça para a esposa assim, ó.
Todos nós temos que balançar a cabeça assim, ó. É para mim, a começar em mim, porque muitas vezes gastamos mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, e depois queremos receber as coisas de Deus. Você tem o que você planta. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isto ele colherá. A Bíblia diz que Deus tem promessas e coisas maravilhosas para mim e para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu, o olho humano não viu, não subiu ao entendimento humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você ama Deus? Deus tem coisas preparadas para você. Elas vão vir, às vezes, no meio da crise, no meio da luta, da escassez, da dificuldade. Elas vão vir quando nós nos colocarmos as nossas atitudes como o rei Josafá. Mesmo em meio a temor, a angústia, a insegurança, nós vamos buscar ao Senhor. Amém? Nós não vamos nos afastar do Senhor. Ele pôs-se a buscar o Senhor, e ele apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou, queridos. Há momentos, há batalhas que nós precisamos jejuar. Há batalhas espirituais que Jesus falou: olha, essa casta não sai senão com jejum e oração. Talvez a luta que você está passando na sua casa, na sua vida, na sua família, requer mais do que buscar e orar, requer que você venha jejuar. Josafá apregou um jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. O povo acatou a orientação do líder. Meu irmão, você quer ter vitória? Siga a orientação do seu líder. Siga a orientação dos pastores, dos líderes que Deus tem levantado para orientar o seu povo a buscar, a orar e a jejuar na presença do Senhor. Porque não há vitória fácil, porque não há batalha fácil. Grandes vitórias vêm quando o povo se mobiliza em buscar ao Senhor. Mobilize a sua vida, mobilize a sua família. Tenha um companheiro de oração, uma companheira de oração, em que vocês podem orar, clamar e jejuar, e você vai ver milagres acontecendo. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Então Josafá recebeu uma terrível notícia. Ele teve medo, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele proclamou e ajuntou o povo para clamar, orar e jejuar. Quer ter vitória no seu PGM? Quer ter vitória na sua família? Quer ter vitória na sua vida? Clame, ore e jejue. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:13, preste atenção: se eu fechar os céus, quem que vai fechar os céus? Deus. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Essa palavra nunca foi tão necessária quanto agora. Essa palavra eu preciso, minha família precisa, você precisa, a sua família precisa, a igreja precisa, o povo de Deus precisa se levantar. Porque nada acontece no mundo sem a permissão de Deus. Até para o diabo fazer alguma coisa, ele tem que pedir permissão para Deus. Lembra de Jó? Ele não pôde causar problema nenhum na vida de Jó, se Deus não permitir. E saiba, tudo que Deus permite tem um propósito de nos abençoar, e não de nos amaldiçoar. Segundo, tudo que Deus faz é uma maneira de Deus corrigir o povo, chamar a atenção do povo, para fazer com que o povo
volte-se para Ele de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. A pergunta: será que eu e você temos que nos voltar para Deus? A segunda pergunta: em que temos que voltar para Deus? Será que temos que voltar para Deus a voltarmos a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas? Será que temos que voltar para Deus voltando a ter uma vida de consagração, santificando a nossa mente, os nossos olhos, o nosso corpo, que não pertence a nós, mas pertence ao Senhor? Em que precisamos voltar ao Senhor? Será que precisamos voltar ao Senhor, o marido tratando a esposa com honra? Será que em que precisamos voltar ao Senhor? Será que a esposa precisa voltar a tratar o marido com honra? Em que precisamos voltar ao Senhor? Será que os filhos precisam voltar a honrar os pais, que é o primeiro mandamento com promessa? Peça para o Espírito Santo, Ele vai falar com você, Ele já está falando com você. Em que você precisa voltar ao Senhor? Josafá se pôs em pé, junto com toda a congregação, mulheres, crianças, todos foram mobilizados para orar, para buscar e para jejuar diante do Senhor. E na sua oração, Josafá começa exaltando a Deus. Deus, tu és soberano, o Senhor domina sobre todos os reinos. É a primeira coisa que nós precisamos entender: Deus é soberano. A Bíblia diz que todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. A Bíblia diz que nenhum passarinho cai por terra se Deus não permitir. Deus está no controle, Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Amém, irmãos? Esta crise, esse problema que o mundo está enfrentando, a crise e o problema que você está enfrentando, não pegou Deus de surpresa. Nos pegou de surpresa, mas não pega Deus de surpresa. Amém? Ele está no controle de tudo e de todos. Na oração do rei Josafá, ele lembra isto que nós lemos agora em 2 Crônicas 7,14. Senhor, quando o Senhor estabeleceu a tua casa, o Senhor disse que quando o Senhor enviasse a peste, quando o Senhor enviasse a fome, quando o Senhor enviasse a guerra, permitisse tudo isso, e se o seu povo se voltasse para a casa do Senhor, se o seu povo se voltasse para o Senhor, e clamasse, orasse, se arrependesse dos seus pecados, então o Senhor reverteria a maldição em bênção. Josafá conhecia a palavra e o Deus da palavra. Amém? Conhecer a palavra é uma coisa, conhecer o Deus da palavra é outra. Há muitos que conhecem a palavra, mas estão vivendo como se conhecesse. É o que a Bíblia diz em Tiago: são ouvintes esquecidos. Eles ouvem, mas não põem em prática. É o que Jesus diz para a parábola da semente que caiu sobre a pedra. Até recebe com alegria, mas não dá fruto, porque o coração está duro, porque não quer mudança de vida, porque não quer consagrar a vida, porque não tem vida de oração, não tem vida da palavra, não tem vida de santidade. Meu irmão, Deus está nos chamando para voltarmos a ter uma vida que glorifica e louva o nome dEle. Deus está chamando a atenção da igreja, para que a igreja se coloque como luzeiro do mundo, para que a igreja faça diferença. Como a igreja vai fazer a diferença nesta nação, se você não faz a diferença da tua casa? Como você espera que a igreja faça diferença na nossa cidade, se você não faz diferença na tua família, no seu trabalho? Como é que está a tua vida em casa? Como é que está a vida no seu trabalho, meu irmão? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Há tempos difíceis, e eu vou dizer uma coisa: não vai melhorar, vai piorar. Para quem conhece a Bíblia, o que nós estamos vivendo não nos pegou de surpresa, porque Jesus diz que isso é o princípio das dores.
haverá tribulação, haverá guerra, haverá fome. Pais se voltarão contra os filhos, filhos contra os pais. Meu irmão, nós estamos vivendo o que a Bíblia já diz que iria acontecer. E isso só vai piorar. Não quero ser profeta do caos, mas quero ser fiel ao que a palavra de Deus diz. Em Apocalipse diz: aquele que é limpo, limpe-se cada vez mais. Aquele que é sujo, suje-se cada vez mais. Ou você é ou você não é, porque os mornos serão vomitados da boca do Senhor. Não seja um crente morno na casa de Deus. A Bíblia diz: sede fervorosos, servindo ao Senhor. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à luta, mesmo em meio a uma batalha, que você diz: eu não posso, eu não consigo vencer isso, Deus nos capacita a sermos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Na oração, o rei Josafá diz: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ah, meu irmão, um verdadeiro líder, um verdadeiro homem e mulher de Deus, ele não tem resposta para tudo, ele não tem força para vencer tudo, ele tem humildade para reconhecer a sua limitação. Sabe, imagina o rei Josafá, toda a nação esperando do líder. Quando a nação passa por problemas, por luta, quem que a nação cobra? O presidente. Quando a cidade está passando por crise, por luta, quem que a cidade cobra? O prefeito, os vereadores. Há um peso de responsabilidade. Quando a sua família passa por luta, aonde está o peso maior? No homem, na mulher, naqueles que Deus levantou como líderes deste grupo. Quando o seu PGM passa por luta, quem que recebe mais carga? Os líderes. Está entendendo, irmãos? O líder, ele fica numa situação difícil, porque ele está numa posição que ele precisa dar resposta para o povo, ele precisa tirar força onde não tem força. O rei Josafá, na oração, diante de todos a cidade, de todo Judá, de todos que vieram buscar ao Senhor, buscar uma resposta, ele foi um líder que se humilhou. Ah, irmão, sem humilhação não há vitória. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Há muitos que estão passando por crise, para aprender a ser humildes. Nesta pandemia, não há grande nem pequeno, não há pobre nem rico, todos foram afetados, e de maneira diferente. Queridos, o rei Josafá se humilhou diante de Deus e do seu povo, ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu a sua falta de conhecimento para resolver a crise, mas ele colocou a sua confiança, a sua esperança em Deus. Amém? Não é vergonha você na sua família, reunir a família e falar: gente, nós estamos passando uma luta difícil, e olha, eu vou dizer para vocês, eu não sei mais o que fazer, eu já entreguei currículo, eu já procurei advogado, eu já procurei os melhores médicos, essa situação eu não tenho como resolver. Nós vamos buscar ao Senhor e depender dEle. Não é vergonha para um líder reconhecer a sua limitação. Talvez é o momento que você reconheça: Deus, sozinho eu não consigo, está difícil a minha família, está difícil o relacionamento, está difícil no meu trabalho, está difícil na minha área financeira, está difícil na minha saúde, a minha alma está angustiada, eu estou em depressão, eu mesmo não me aguento. Senhor, não tem ninguém que possa me ajudar, não tem resposta fácil, mas os meus olhos estarão em Ti. Amém? Não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos da palavra do Senhor.
Sabe, quando os discípulos estavam temerosos no barco, na madrugada, diante de uma grande tempestade, eles estavam com medo de morrer, e eles viram Jesus andando por sobre as águas, aí que eles se apavoraram mesmo, pensando que era fantasma. E aí Jesus disse: não tema, sou eu. Às vezes você está vendo um problema onde não tem problema, às vezes você está vendo fantasma onde não tem fantasma, às vezes você está vendo demônio onde não é demônio, às vezes é até Jesus querendo manifestar para você, você não está conseguindo discernir. E Jesus disse: não tema, sou eu. A Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ter contigo, eu também quero essa experiência, eu quero andar no meio da tempestade sobre as águas, eu não quero que essa tempestade venha gerar medo, venha me derrotar, eu quero derrotar a tempestade, me ensina, Senhor. Vem, Pedro, vem. E Pedro então teve um passo de fé, imagina, irmãos, eu não sei se eu e Djalma tinha essa coragem, Djalma. Saiu do barco, no meio da tempestade, botou o pé na água, e viu que a água ficou firme. Ele falou: mas não é que esse negócio da palavra funciona mesmo? E ele começou a andar até Jesus. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava andando até ter o encontro com Jesus, ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou os ventos, ele sentiu os ventos, ele olhou para o mar e começou a afundar. E aí Jesus veio, e ele clamou, né? Senhor, socorre-me! E Jesus veio e estendeu a mão. Porque temeis, homens de pouca fé? E aí juntos eles voltaram para o barco. Sabe, irmãos, essa é a nossa vida. Às vezes temos tantas experiências maravilhosas com Deus. Se eu perguntar quantas experiências maravilhosas com Deus você já teve, muitos vão falar. Quantas vezes você andou sobre a tempestade, andou sobre as águas. Mas por que agora você está afundando? Por que a sua fé está naufragando? Por que o seu ânimo está afundando? Por que a sua esperança está afundando? Não tire os olhos do Senhor. Não coloque os olhos nos problemas. Coloque os olhos no Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que eu e você vamos andar no sobrenatural do Senhor. Amém? Deus responde à oração de Josafá e do seu povo. 2 Crônicas 20, de 13 a 17. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém, irmãos? Deus respondeu a oração de Josafá. Como é que Deus respondeu? O Espírito Santo tomou a boca do profeta, e Deus usou aquele profeta para trazer a direção para o povo. Sabe, irmãos, em tempos de crise, em tempos de batalha, em tempos de luta, em tempos que eu e você estamos passando por terríveis dificuldades e provações, Deus vai levantar profetas como Jaaziel. Você pode dizer amém? Deus vai levantar profetas para trazer a palavra ao seu coração. Saiba que a maior profecia é a palavra do Senhor, e você pode buscá-la, e você pode lê-la, e você pode pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Mas Deus está levantando também homens e mulheres para trazer a palavra, para trazer a direção ao seu povo em tempos de crise. O Espírito Santo veio sobre a congregação. Comece a orar agora. Comece a pedir para Deus: Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Envia o teu Espírito Santo sobre essa congregação. Envia o teu Espírito Santo na minha casa. Envia o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Comece a orar. Espírito Santo, traz a palavra.
Espírito Santo, traz a direção. Eu estou perdido, eu não tenho força, eu não sei como resolver esta situação, este problema, esta luta é mais do que eu possa suportar, mas eu creio que o Senhor tem a vitória. Creio que o Senhor tem a resposta, e o Senhor tem a estratégia para que eu possa sair desta luta mais do que vencedor. Ouça o Espírito Santo dizendo ao seu coração. Ouça o Espírito Santo falando ao seu coração nesta manhã, dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nesta peleja você não terá que pelejar, porque a vitória não vai ser pela força da tua carne, nem pela sabedoria da tua mente, mas vai ser pela fé no nome do Senhor. Está em pé e veja a salvação do Senhor. Diante dos problemas, Deus vai te manter em pé. Mas para você estar em pé diante dos problemas, você tem que estar de joelho diante da presença do Senhor. Enquanto você estiver de joelho na presença do Senhor, se humilhando, orando e consagrando a sua vida, você estará em pé diante dos problemas e diante dos teus inimigos. Não temais, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus não vai tirar a luta, e Deus não vai falar para você recuar da batalha. Ele vai dizer: enfrenta. Enfrenta, porque você não vai estar sozinho. Enfrenta, porque agora você está orando, você está jejuando, você está consagrando, você está buscando a minha presença, os teus olhos estão em mim, e eu não te desampararei. Porque a promessa de Deus diz: os que confiam no Senhor não ficarão confundidos. Olhos não viram, ouvidos não ouviram um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Há algo que eu e você precisamos fazer, que Deus não vai fazer. Mas há algo que eu e você não podemos fazer, e que Deus vai fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não está alienado à sua dor, ao seu problema, à sua luta. O Espírito Santo chora conosco, ele geme conosco com gemidos inexprimíveis. Mas você precisa também se colocar diante do Espírito Santo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei nem como orar. Espírito Santo, ora através de mim. Espírito Santo, interceda através de mim, não apenas por mim, pela minha família, mas pelo seu povo, por esta nação. Aleluia. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. Ah, queridos, se lance perante o Senhor, sem reservas, sem dúvida. Lance diante do Senhor a sua vida, não apenas os seus problemas, porque muitas vezes na oração, sabe o que a gente faz? A gente só entrega o que não presta para Deus. Deus, toma aqui os meus problemas, toma aqui, a minha família, que para você não presta, a minha sogra, que para você não presta, os meus filhos, que para você não presta, meu emprego, que não presta. Tem uns que estão falando assim: toma a igreja, que para mim não presta mais, Deus não fala mais comigo, não sinto mais a presença de Deus. Meu irmão, para de reclamar e comece a adorar. Para de murmurar e começa a glorificar, porque Deus não habita no meio da murmuração, Deus não habita no meio da incredulidade, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A batalha está grande, está difícil, comece a louvar, comece a adorar. Pastor Djalma disse aqui:
O irmão com câncer na garganta. A Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego louva ao Senhor. Enquanto ele tem fôlego, ele está dizendo: Deus é bom o tempo todo. Eu visito muitas pessoas enfermas, mas uma dessas pessoas impactou a minha vida. Uma irmã chamada Celina. Ela servia na igreja, ela trabalhava para o Senhor. Ela ficou doente, uma enfermidade que começou a paralisar todos os seus músculos, todos os seus nervos. Ela parou de andar, ela parou de comer, foi parando todos os músculos. E eu me lembro como se fosse hoje nós visitando esta irmã. Sempre visitávamos esta irmã. Se alimentava por sonda, respirava por aparelho, não podia mais falar, não podia mais mexer, só mexia o dedo para se comunicar. Ela tinha um iPad que ficava no colo, e nós chegávamos lá e falávamos: irmã, escolhe um hino para nós louvarmos ao Senhor. E ela escrevia com um dedo que ela podia: graças dou por minha vida. Aquela irmã, mesmo naquela situação, ela podia glorificar a Deus, agradecer a Deus e dizer: Deus, eu te dou graças pela minha vida. Porque nós não podemos dar graças a Deus apenas nos momentos bons, mas devemos dar graças a Deus também nos momentos difíceis. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Não podemos orar apenas quando o negócio aperta. Não podemos orar não apenas quando o perigo está iminente, quando a luta está grande. Não, a Bíblia diz: devemos orar em todo tempo e lugar, levantando mãos santas diante do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante da fornalha, mesmo diante da morte, eles puderam declarar para o rei Nabucodonosor: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus, Ele pode nos livrar das tuas mãos, Ele pode nos livrar desta fornalha. Mas mesmo que Ele não nos livre, mesmo que nós venhamos a queimar nesta fornalha, nós não tiraremos os nossos olhos dEle. Até que ponto vai a sua fé? Até que ponto vai a sua fidelidade para com Deus? Chegou o problema, você se afasta. Chegou o problema, para de dizimar, para de ofertar. Chegou o problema, não vou mais orar, porque quanto mais eu oro, mais problema aparece. Qual que é a sua posição diante do Senhor? Porque a tua posição diante do Senhor vai determinar o final da tua história. Josafá teve uma posição. Ele temeu. A luta estava grande, estava difícil, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor. Levou o povo a buscar e consagrar e jejuar e pedir socorro ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração. Para finalizar, Josafá louvou e adorou ao Senhor quando o profeta trouxe a direção. No outro dia cedo, Josafá colocou cantores na frente do exército para louvar e adorar ao Senhor, dizendo: Senhor, a tua misericórdia dura para sempre, a tua bondade dura para sempre. Imagina dizer isso diante de um problema iminente, à beira da morte, da aniquilação. Mas ele louvou ao Senhor. Ele não louvou ao Senhor, ele não esperou para louvar e adorar o Senhor depois que ele recebesse a bênção, depois que ele recebesse a vitória. Não, ele louvou o Senhor em meio à batalha, no momento mais decisivo da batalha. Ele pôs o povo para louvar o Senhor. E enquanto o povo louvava a Deus, o milagre começou a acontecer. Deus colocou em confusão os exércitos inimigos, e eles começaram a lutar entre si e se destruírem. Escute o que o Espírito Santo está falando à igreja. Escute o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Mesmo no meio da batalha, do sofrimento, da luta que você está passando, comece a louvar e adorar o Senhor. Porque quando você começar a louvar e adorar o Senhor,
Deus vai estar curando tua enfermidade, Deus vai estar abrindo porta de emprego, Deus vai trazer a resposta que você precisa, Deus vai estar curando relacionamentos, Deus vai estar livrando de aflições, de problemas. Enquanto eles louvavam o Senhor, Deus começou a intervir naquela batalha, e os seus inimigos se destruíram. Irmãos, qual é o inimigo que tem se levantado contra a tua casa, contra a tua família? Quais são os inimigos que têm se levantado contra a nossa nação? Há muitos que têm se tornado inimigos da nação. Você sabe o que eu estou dizendo? As notícias estão aí, a mídia está aí. Há muitos inimigos se levantando contra a nação, e nós só podemos vencê-los em oração, em jejum e consagração. Conclusão: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou em paz, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. É isso que Deus quer trazer para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Deus quer trazer paz, Deus quer trazer segurança, Deus quer trazer a bênção. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Peça para Deus: Deus, tira da minha vida todo espírito de murmuração, de incredulidade. Tira da minha vida tudo que está atrapalhando eu receber a bênção e a vitória do Senhor. Dai-me do teu Espírito Santo, para que eu possa ouvir a direção do Senhor. Dai-me do teu Espírito Santo para me ajudar a orar, a me consagrar, a buscar ao Senhor. Que as pessoas que convivem comigo, que as pessoas que estiveram ao meu redor, elas sejam influenciadas a buscar e a orar ao Senhor. E dai-me do teu espírito de louvor e de adoração. Em todo tempo e lugar, em qualquer situação, eu quero estar na posição de adorador, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E enquanto você estiver adorando e louvando ao Senhor, não apenas com seus lábios, mas com a sua vida, não apenas com os seus lábios, mas com as suas atitudes, no seu trabalho, na sua casa, sozinho, quando você estiver louvando e adorando ao Senhor, a vitória virá sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos por esta manhã tão especial. Espírito Santo, completa a tua palavra em cada vida, em cada coração. Nós te agradecemos e te louvamos. Visita os lares, visita, meu Deus, cada família, cada pessoa que está passando por luta, por dificuldade. Pai, situações que ninguém pode ajudar, mas o nosso socorro vem do Senhor. Socorre esta vida agora, vai trazendo cura, restauração, libertação. Desfaz toda a obra do diabo, manifesta a tua glória, Senhor, sobre a nossa vida, e ajuda-nos a permanecermos fiéis. Não importa o resultado, não importa a situação, no Senhor nós já somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus.